Olá, bom dia, amigo produtor. Seja muito bem-vindo. Você que estava recebendo aí as informações, conferindo todas as informações do Giro do Boi, continue conosco, porque o Balcão do Boi começa agora com a oferta de sementes de pastagens da SGM Sementes e informações técnicas. É isso mesmo, eu vou conversar com o Diego Chikoski, ele que é engenheiro agrônomo, é da Menta Agroconsultoria, vai estar conversando conosco, vamos tirar dúvidas, bater papo, falar sobre qualidade de sementes e falar principalmente sobre infestação de ervas daninhas, como combatê-las e tal. E eu quero fazer um convite a você desde já. Se você quer tirar dúvidas, se você está com infestação de ervas daninhas aí nas suas pastagens, ótimo, é um bom momento. Envie a sua foto, envie a foto da sua pastagem, desta infestação, para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Balcão do Boi, que é o 11 94322 0886. Porque só assim nós vamos estar interagindo, o Diego vai estar tratando aí, tirando as suas dúvidas, tá bom? Tem outras dúvidas? Quer fazer uma pergunta? Quer saber um pouco mais? Quer discutir essa questão de adubação da sua pastagem, formação da sua pastagem, recuperação de áreas degradadas, não só através de ervas daninhas, não. Esse é um dos detalhes da questão também de degradação aí da sua pastagem. Erosão é um problema? Claro que é, e grave, e forte. Deve usar semente? Sim. Então, a nossa indicação é para que você use uma semente com alto grau de pureza e alto valor de germinação, que é o alto valor cultural, que é o direcionamento, é o trabalho da SGM Sementes. Então, a partir de agora, o Balcão do Boi com destaque especial para a comercialização de sementes e também com informação técnica juntamente com o Diego, ok? Bom, vamos para cá, vamos já receber o Diego em nossos estúdios. Está aqui? Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Diego Tudo certo? Chikoski, hoje na interação através do Facebook, ele diz, saiu o Chikoski, né, Delvani? Exatamente, porque eu brinco, Diego, aqui fora do ar, claro, em off. Puxa vida, rapaz, isso aí é um trava-línguas danado. Não, não é não, gente. Isso aí com todo carinho, com todo respeito, que eu costumo sempre dizer que a música mais suave aos nossos ouvidos é o nosso nome. Então, claro, tem nada de trava-línguas, não, e com certeza, belíssimo sobrenome, ok? Seja bem-vindo ao Balcão do Boi. Muito obrigado, Evanir. Obrigado a todos os telespectadores aí. Deu uma travada aqui, só trava-língua, né? Os telespectadores do Balcão do Boi aqui, né, que nos assistem. Fiquei uns dias sem vir, né? A rotina de 15 em 15 dias, a gente teve a paralisação dos caminhoneiros, né? E a gente teve que ficar uns dias meio de molho, né, para aguardar essa resolução desse problema aí, né? Mas agora acho que as coisas voltam ao normal, né? A máquina começa a girar novamente, aí a gente pode estar vindo para cá frequentemente e participando junto com vocês aqui, né? Bom, isso é importante, nós falamos nessa interação através do Facebook e a partir de agora nós vamos tratar não só de questões de ervas daninhas, porque nós estamos já num período pró-aquisição, ou melhor, pré-aquisição de sementes, né? Então, a hora de se tirar dúvidas, conversar com a equipe técnica para se chegar a um consenso das suas aquisições, fazer a sua compra antecipada. Nós sabemos aí que o grande volume é quando começam as chuvas, né? Na entrada da primavera, é a hora que o pessoal está pronto. Mas é importante esse planejamento, né? O planejamento é que faz a grande diferença, adquirir com antecedência, preparar realmente com bastante critério as coisas, né, Diego? Sim, com certeza. Até mesmo porque o próprio pessoal que produz semente, né, o sementeiro em si, ele tá preparado. Se ele tem uma encomenda bem precoce ele já vai trabalhando essa semente, né? Às vezes ele vai avisar, não, eu não tenho a MG5, eu vou ter que te entregar a Piatã. Né? Então o produtor já readeca o planejamento dele, não é o fim do mundo, né? Ele consegue ajustar isso, né? Exato. E aí ele consegue, trabalhando com essa antecipação, ele consegue já se programar e fazer o negócio de uma forma bem correta, né? Ele consegue já preparar todo o campo aí, tudo certinho para conseguir fazer de uma forma adequada e para quem vende, né? Independente de quem for o vendedor da semente, aí ele vai estar apto já a entregar uma coisa de qualidade. Se ele não tiver, com certeza o empresa idônea vai avisar, né? Ele vai, eu não tenho,
vou ter que te entregar outra variedade para poder cumprir com o nosso combinado, né? Então, Perfeito. por isso que é importante antecipar os pedidos, né? Não deixar, às vezes, para os 45 segundos do tempo, né? Vai antes, compra essa semente, deixa já reservada para poder ter segurança na hora de plantar. Bom, hoje a nossa, o que nós preparamos, Diego, e a sugestão que nós pedimos a você, para que nós falássemos nesse primeiro momento sobre ervas daninhas, que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes gargalos, né? Nós estamos falando de algo que possa trazer dificuldade para o produtor, consequentemente, prejuízo. Você trouxe alguns exemplos, algumas imagens. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas imagens, a localização dessa questão dessas infestações. Olha, tá passando algumas fotos aí na tela de vocês aí, né? Tá, o exemplo é da guanchuma agora que está sendo passado aí, né? Estava passando antes também outras plantas daninhas, óbvio que não, essa aí é a erva de Santa Luzia, que também vem no meio da pastagem, né? São plantas que, qual que é o principal problema delas? Elas vão competir com água, né? E vão competir também com a parte de nutrientes. Então, se a planta daninha está se desenvolvendo, ela está tomando o lugar do capim. E sempre a planta daninha ela é mais eficiente que a cultura de desejo, né? No caso de uma pastagem, a planta daninha vem antes. No meio de uma soja, de um milho, sempre ela vem antes. Então, o importante é o que? É combater isso, né? Evitar que elas até nasçam, né? Nessa área aí, né? Que você vai plantar. A localização dessas plantas daninhas são lá no interior de Canarana, lá no município que eu moro, né? Até aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de lá, né? Uhum. É de lá, mas isso aí é generalizado no centro-oeste todo, aí, região de clima quente, essas plantas daninhas atacam. Aí são exemplos de algumas só, esse é o aça-peixe roxo, tá? Mas é o exemplo de algumas só, existem várias aí, né? Sendo a principal mesmo, o fedegoso. Acho que depois deve ter a imagem dele que vai passar também. Agora, todos esses exemplos, essas pragas daninhas que você citou aqui agora, nesse momento, são combatidas de uma mesma forma, o Diego? Não. Para cada erva você tem uma forma de combate diferenciada. Ou o que muda é o volume de infestação? Olha, na verdade, o que acontece, né? A gente tem as plantas daninhas, são bem generalistas, né? Elas atacam a maioria das pastagens. O que tem se usado bastante para se combater plantas daninhas é o ingrediente ativo 2,4-D. Por que o 2,4-D? O 2,4-D ele deixa pouco residual no solo, tá? Na verdade, praticamente nulo, né? Dentro de um ciclo produtivo. Existem outros ingredientes ativos mais efetivos ainda, no caso da picloram, tá? Ele é muito efetivo, só que a gente tem que se preocupar com o seguinte, a gente sabe que tem muita lavoura virando pasto, muito pasto virando lavoura com o tempo. Perfeito. Se eu utilizar uma picloram numa dose, às vezes até inadequada, muito elevada, dentro de 2 ou 3 anos eu não consigo cultivar a soja, porque ela deixa residual. Só que aí já tem ingredientes ativos mais novos, tipo fluroxipir, que ele não deixa esse residual igual o picloram deixa, tá? Só que dependendo do grau da infestação, eu tenho que usar pancada. Okay. Tem que usar produto forte, que aí além do 2,4-D, eu tenho mistura com picloram, com fluroxipir, com produto que seja bem efetivo, tá? Hoje a maioria é concentrada em cima de 2,4-D, né? Mas aí tem que estar planta pequena, tem que ter cuidado, às vezes já existem, nós temos muito problema de brotação em pastagem, né? Não é só a parte de planta daninha em si, é muito broto de cerrado, broto de mato, aí a gente tem que usar produtos mais fortes para conseguir matar isso aí, né? Bom, agora, coloca uma imagem daquelas, pode colocar uma imagem de uma planta daninha dessas fotos aqui que o Diego nos trouxe, só para ilustrar. Por exemplo, quando está nesse estágio aí, isso é é novinha, já é adulta, como é que está o estágio desta erva daninha específica que está na tela? Essa planta daninha aí, ela já é considerada adulta. Quando que uma planta é considerada pequena, em boa fase de controle, tá? Quando ela tem 3 a 4 folhas, que é o momento ideal de controlar ela, tá? Tá. Se vocês observarem bem, tá vendo que cada pezinho de folha já tem uma bolinha ali. Vai ramificando aí? Ali é semente já. Então, essa é velha já, né? Essa é uma plantaninha bem velha, uma erva de Santa Luzia, ela já é o nome comum dela, né? Às vezes em outras regiões o produtor pode conhecer de outro jeito, né? Tá. Mas aí ela já tá com semente. Então, o que acontece?
Não é que ela morre. Se a gente usar um produto à base de picloram com 2,4-D, vai matar sem problema algum. Só que daí o problema já está instalado, ela já produziu semente, ó. Então, ano que vem, essa semente vai nascer, na próxima estação de chuva vai nascer, e de uma vai nascer então centenas, né? Então, quer dizer que a semente de erva daninha, ela tem dormência? Sim. Ela tem dormência, ela está no solo, você matou a planta, mas a semente está no solo, ela está em dormência. Aí, nasce de novo. Passou aquele período, ela nasce de novo. O fedegoso, que é uma planta daninha que é a mais comum, eu acho, dentre as pastagens da nossa região e de muitas outras pastagens, até ia pedir para o pessoal passar mais para frente, acho que tem foto dela aí. Pode colocar nas fotos, pode mostrar. Mais uma, por favor, aí. Tem mais. Essa aí, ó. Isso é fedegoso, ó. Aí, segura essa. Esse fedegoso, o nome dele já acho que orienta por caso ele é fedido, você esmaga, ele tem um cheiro forte. Esse é a planta daninha que eu acho que é mais comum entre as pastagens que a gente vê. Tá? Então a gente vê uma planta daninha adulta já, ela tem flor, tem vagem ali, né? Aquelas hastezinhas retorcidas ali são vagens já que vão produzir semente. Nessa fase aí já, para você ter ideia, quando você trabalha aí com uma planta daninha de até 6 folhas, 8 folhas, ainda ela não tem flor, no caso do fedegoso. Tá? Ixi, essa já tem muito mais. Essa aí já é uma arvorezinha, né? Um arbusto já. E para você ter ideia, com 800 ml, 1 litro de 2,4-D, você limpa, morre tudo. Nesse caso aí já tem que usar acima de 1,5 litro até 2 litros. Então aumenta seu custo. E essa semente aí, aquela vagem mais grossa... já dobra o custo, hein? Dobra o custo. E aí tem um custo pior ainda, que é a infestação, porque a gente já tem vagem ali pronta, que vai cair no chão. E fedegoso é um problema sério. Ele fica por muito tempo no solo. Existem estudos que apontam que a semente do fedegoso ela fica no solo até 10 anos. Então, se um fedegoso sementou no ano de 2018, daqui em 2028, pode ser que ainda nasça semente desse pé de fedegoso, desse pé que sementou esse ano. Existem estudos que apontam mais ainda, mas que seja 10 anos é muito tempo, né? Quer dizer, ele vai brotar o ano que vem. Você combateu, quer dizer, tem mais 10 anos. Quer dizer, não pode brincar com o fedegoso, não, rapaz. Então, não. Vou falar uma coisa pra você. Fedegoso e perigoso. É verdade, rima, né? Rima. Fedegoso e perigoso, é isso mesmo. Então, é muito bacana essa conversa com o Diego. Eu gostaria o seguinte, você, telespectador, que está nos acompanhando neste momento, você tem um problema de infestação aí na sua pastagem? Primeiro, porque isso dificilmente vai existir uma propriedade que não tenha algum tipo de infestação. Ou em maior grau ou em menor grau, mas sempre tem alguma erva daninha no pasto. Ou existe uma propriedade que nunca tem? Não, isso se existir eu não conheço. Sempre vai ter. Aí o que acontece? Vai nascer, o produtor vai e combate. Tá. Né? Mas assim, sempre vai nascer, não tem como dizer que não vai ter isento, sempre vai ter um problema. E um grande fato que ocorre também é a questão de quando forma essa pastagem. Se ela for limpa e for semente com terra, semente junto, pode acontecer também de levar, né? Tá, com nematóide, uma série de coisa, né? Às vezes o que acontece, você tem um pasto limpo, né? Conseguiu limpar ele já há vários anos utilizando herbicida, fazendo de uma forma correta, e aí você vai e compra uma semente que às vezes tem infestação. E assim, fedegoso é um exemplo. Nós temos vários exemplos de plantas daninhas que podem ser prejudiciais, que são prejudiciais, não podem, né? E muitas delas até venenosas, né? Podem causar intoxicação no gado que comer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí para evitar que entre também, não só a semente, mas tem a grade que você pega emprestado do seu vizinho, que pode levar. Tem um caminhão que chega com milheto, com sorgo, pode vir ter sujeira no meio, alguma... Transitou numa outra propriedade, foi levar um gado, foi levar um cavalo, sei lá. O gado é um problema muito sério. Às vezes você compra um gado que está numa fazenda, que tem planta daninha, ele comeu aquilo ali, está no rumen dele. A hora que ele defecar, vai contaminar o seu pasto. Então é um monte de coisa que tem que cuidar. Por isso que às vezes o pessoal fala, compra o gado, dá um castigo de curral nele, deixa só com água, para ele defecar tudo aquilo dentro do curral, que é ali no curral é fácil de combater. Limpa o rumen. E ainda assim pode sobrar alguma coisinha, né? Mas tem que tomar esse cuidado aí para evitar que isso se espalhe para toda a área aí, né? Bom, então é o seguinte, telespectador, você quer tirar as suas dúvidas? Nós gostaríamos de receber as imagens da sua pastagem. Não vamos citar nome, não precisa citar não, pode só falar só a região. Se não quiser citar o seu nome, não tem problema. Né?
que aí nós vamos te responder, nós vamos tirar essas dúvidas aqui com o Diego. Isso é importante, nós queremos, o Balcão do Boi traz, então assim, nós estamos falando da SGM Semente, nós queremos te indicar, nós estamos aqui para comercializarmos a semente, mas antes de mais nada, nós queremos contribuir. Essa é o nosso compromisso, o compromisso do Balcão do Boi, é o compromisso da SGM Sementes, que traz um consultor como o Diego Chikoski para trazer e tirar dúvidas, né? Orientá-lo, contribuir com a sua formação, com a sua recuperação da sua pastagem. É esta a nossa visão. Nós vamos, então, aguardar. Você pode nos enviar as suas fotos, pode nos enviar a sua pergunta. Você não tem foto, não tem problema, mas você tem uma dúvida aí na sua propriedade, você tem uma infestação na sua propriedade, não tem problema. Você sabe o volume, liga para nós, ou melhor, nos envie um WhatsApp agora, nós vamos aqui fazer esse bate-papo com o Diego. Bom, está tudo certo, você quer comprar, você quer adquirir sementes, então aí você vai manter contato também com a nossa equipe, com a equipe da SGM Sementes para fazer a sua aquisição. 11 2885 1020. Mas o que nós queremos é que você, então, possa trabalhar e fazer todo esse trabalho. Porque o Balcão do Boi, sem dúvida nenhuma, traz todas as ferramentas. O que nós queremos é contribuir com o seu desenvolvimento. Nós temos falado tanto na produção de carne gourmet. Nós temos falado tanto da evolução, de melhorar a qualidade do seu rebanho. Claro, quando você ingressa, quando você apresenta os seus animais para estarem de acordo com um produto de carne gourmet, como é o caso do protocolo 1953, que tem exigências da qualidade dos seus animais, mas passa pela qualidade de pastagem, pela qualidade do volumoso que será oferecido aos seus animais, para que você, então, atinja essa qualidade. Chegue a essa situação de uma pastagem como essa, né, Diego? Muito bonita mesmo, muito bem formada, né? Tem uma qualidade excepcional aí, né? Se vê que está bem uniforme, né? Aí, pelo jeito, o gado recém saiu do pastejo, né? Tá baixo ainda, mas você vê que é uma pastagem vigorosa, né? Você vê que tem uma capacidade de rebrota alta, que consegue desenvolver, né? A gente nota que muitas pastagens aí, ela está sobrevivendo apenas, né? Ela não tem vida, ela está lutando para se manter viva. Até ontem estava conversando com um colega da Universidade Federal de Goiás ali, né? A gente estava conversando durante o voo ali, a gente vindo, e ele estava comentando que há muito tempo atrás, aí, uns 5, 6 anos atrás, começou muito caso de morte súbita de pastagem, né? E aí começaram a botar culpa em cigarrinha, culpa em fungo, culpa em bactéria, um monte de culpado. E, na verdade, o problema era fome, né? A pastagem morria de fome, ela não tinha cálcio, não tinha magnésio, não tinha fósforo, gado sempre comendo em cima. E aí aconteceu o problema de ter a pastagem morria de inanição, vamos dizer assim, né? Ela não tinha mais nutriente, não tinha mais nada, ela se exauriu, porque ela precisa soltar a raiz nova para poder brotar. Então, o gado sempre em cima. Não tem cálcio no solo para nascer raiz. Então, vai só piorando a situação e cada vez... E aí ela está fraquinha, vem a infestação de erva daninha, que é como o corpo do ser humano. Se você está debilitado, o que acontece? As infecções, as viroses vêm tomar conta do seu corpo. E assim seria a questão da pastagem. Ela está fraca e o pouco de nutriente que ainda resta chega a erva daninha, que, como você mesmo disse, é muito esperta, é muito rápida, né? E aí ela rapidamente busca aquela água, aquela adubação que ainda resta. Um pouquinho que tem ali, ela vai e toma primeiro do que a planta. Então, ela vai ficar sempre... A gente chega numa passagem e diz, caramba, o pasto demorando para vir, mas a tal da erva daninha vem bonita, né? Tem uma... Fedegoso tem até a flor, né? Que é para... né? Para enganar, parece que é uma enganação realmente, né, Diego? Exatamente. O que acontece, até quando a gente tem uma pastagem bem formada, né? Naquele caso que passou a foto agora há pouco aí, né? É difícil. Aí do fedegoso, ó. O fedegoso, o maldito fedegoso aí. O maldito fedegoso com flor ainda, né?
E aí o que acontece? Naquela pastagem bem formada ali, né, que a gente acabou de ver, com aquelas árvores no meio, uma pastagem muito bonita por Pode sinal. voltar aquela e marcar a pastagem, que é aquela lá, a pastagem bem arborizada, com muito respeito ao meio ambiente e aos animais, hein? Aí o que acontece? Que imagem linda, rapaz. Nessa pastagem aí, não sai a planta nem no meio, porque assim, ó, até um manejo que a gente utiliza muito é utilizar a Braquiária rosizense, Braquiária piatã, para segurar a planta daninha em lavoura, tá? É segurar. Então, numa pastagem bem formada desse jeito, o fedegoso, o trapoeraba, erva quente, um monte de planta daninha que possa existir aí, por mais que exista semente no meio, o sombreamento que a pastagem causa, aquele impedimento físico, impede que o capim nasça, que a planta daninha nasça, tá? Então, quando a gente começa, e você pode observar, essa pastagem, logo, acontece de aparecer uma manchinha, né? De morrer um pedacinho de pasto, o produtor pode cuidar, que aonde que começa a morrer o capim, ou por um motivo ou outro, um pisoteio de gado, ou um trator que passou e raspou um pouco o chão, naquele lugar você planta daninha, porque não tem nada que impede, né? Então, se você tiver um capim bem formado, que faça sombreamento, que faça supressão dessa planta daninha, ela não vai sair. A semente fica ali no solo, e aí a hora que o pasto começa a enfraquecer, aí você vê sair planta daninha. Então, quem manter o pasto bem nutrido, bem manejado, não deixar rapar demais, tirar na altura certa, no caso aí com 20 centímetros no máximo, né? Tem que tirar, senão raspa demais, né? Não tem capacidade de rebrota, aí não sai planta daninha. Mais um detalhe importante para que o telespectador, para que o produtor utilize uma semente com alto grau de pureza, né? Com alto valor cultural. Aí entra a importância de se utilizar uma semente com alto grau de pureza, como é o que nós sugerimos aqui no balcão, a utilização das sementes da SGM Sementes. Com certeza, né? Ele não vai ter problema de levar a planta daninha para dentro da propriedade, né? É o que nós falamos, é os manejos para evitar a entrada da planta daninha. É semente limpa, é a máquina limpa, é a pessoa que leva isso cuidar, né? E também a parte de manejo dentro da propriedade, não deixar se criar plantas daninhas ali dentro, né? Não deixar a semente que está ali, né? Por exemplo, naquela foto do fedegoso, não deixar aquilo ali vire planta daninha no solo, né? Para não ter problema de infestar ainda mais, né? Às vezes uma planta pode virar centenas de plantas, né? Maravilha, é isso aí. Ô Diego, eu fico extremamente feliz. Nós temos a dúvida de um telespectador. Diretor, pode colocar na tela a dúvida, olha só, é o Márcio de Pelotas, Rio Grande do Sul. O Márcio diz o seguinte: bom dia, fiz pastagem de azevém, trevo e cornichão. Porém, o azevém amarelou até praticamente morrer. O trevo e o cornichão estão enfraquecidos. Apliquei 100 quilos de adubo e 50 quilos de ureia por hectare. Calcário já foi aplicado 2 anos antes. A terra sempre muito produtiva. Também possui muitas invasoras. Qual a dica para salvar esta pastagem? É o Márcio de Pelotas, Diego. Olha, bom dia, Márcio, tudo bem? Me desculpe, eu não conheço essa pastagem cornichão, não é da minha região. Tá? Eu não sei se ela é uma folha estreita, igual o azevém, né? Mas depende da planta daninha que tem no meio, aí que é uma faca de 2 gumes agora. Né? Porque assim, se ele tem azevém, trevo e cornichão? Azevém, trevo e cornichão. Pois é, aí que está o problema, aí que mora o problema agora, né? Ele misturou folha larga com folha estreita. Então, os produtos que eu tenho, ou eles são seletivos para folha estreita, ou eles são seletivos para folha larga. No exemplo do 2,4-D, se eu usar, independente do cornichão, eu não conheço, tá? Mas independente, se eu usar um 2,4-D para matar a folha larga, eu vou matar o trevo, tá? Se eu usar uma folha, um produto folha estreita para matar uma planta daninha folha estreita, eu vou matar o azevém. Então, esses tipos de consórcios que a gente mistura folha estreita e folha larga, ele é muito bom, porque você agrega energia para o gado, né? E também a proteína que é proveniente da folha larga, né? No trevo. Então, só que ela é muito melindrosa. Eu tenho que estar com minha área limpa para se eu plantar. Agora você, infelizmente, vai ter que optar, né? Entre matar um ou outro. Porque se você deixar, você vai acabar piorando ainda mais a situação, né? Você vai acabar piorando ainda mais. Só. O nosso diretor buscou a imagem
Ah, é? Ah, então o problema. Mas ele fazer o seguinte, ele buscou, só que no nosso telão. Olha a imagem do cornichão, só pra gente conhecer. folha, olha a imagem do cornichão ele aí. vai ser junto com o trevo aí, né? Vai ser folha larga. Então, dependendo da planta daninha que for, se for uma planta daninha folha estreita, né? Ele aplica um produto seletivo a folha larga, né, no caso, então ele mata todas as folhas estreitas, inclusive o azevém. O azevém vai morrer junto, né? Tá. Só que ele vai deixar limpo e vai evitar que uma coisa ele vai ter, ele pode ter um banco de proteína aí só, né? Ele corta isso, pode fazer feno, ou o gado pasteja rotacionado e come, que é muita proteína isso aí, né? Então ele pode fazer dessa forma, né? Perfeito. Então tá aí, Márcio. Olha, obrigado pela sua participação, agradecer o Márcio de Pelotas e também a equipe, juntamente com o Márcio da Meta Agro, vai manter contato contigo, já tem o telefone do Márcio e a equipe da SGM Sementes, então vai estar sempre aí participando contigo e tirando todas as suas dúvidas. Muito obrigado da sua participação, faça como o Márcio, nos envie a sua pergunta, a sua dúvida e também pode enviar a imagem da sua pastagem aí para que a gente possa estar tirando as suas dúvidas. No caso do Márcio, né, Diego, depois vocês vão mantendo o contato para estar contribuindo. Essa é a função aqui do Balcão e essa consultoria da SGM. Sim, com certeza. A gente pode entrar em contato com ele, né? A gente vai ter o contato dele, aí a gente entra e vê certinho que tipo de planta daninha que tem e no que a gente pode ajudar. Porque quando a gente tem planta daninha nesses tipos de consórcio, é complicado controlar. Porque nós temos hoje, na verdade, assim, a gente adapta muito produto de lavoura, usa em pastagem, né? A gente acaba adaptando muito e aí às vezes a gente tem que fazer essas adaptações porque não existe produto registrado para pastagem, ainda mais nesse sistema de consórcio. Então a gente tem que utilizar produtos que às vezes a gente utiliza na soja ou no milho, utilizar na pastagem, para poder até tem fazer um certo controle. Exatamente. Até tem muitas empresas fazendo adaptação de registro, né? Trazendo o registro de uma cultura, né, de milho, por exemplo, trazendo para pastagem, para conseguir ter. Você está amparado também por uma base técnica de uma empresa que vende esse produto, que te dá uma garantia, te dá uma certificação maior desse tipo de trabalho que a gente está fazendo, né? Bom, então isso é importante, é o seguinte. Até também para efeito de colaboração para o produtor, quando ele tiver a necessidade ou a expectativa de consorciar a sua pastagem, ter também, primeiramente, esse acompanhamento técnico, porque ele tem que pensar lá na frente. Porque vai acontecer, se num grau pequeno ou num grau muito grande, uma infestação. E ele também já precisa estar pensando como será combatida essa infestação, né, Diego? Exatamente. Tem um consórcio que é muito utilizado, né? O pessoal usa muito consorciar piatã com estilosantes, por exemplo. Ok. Né? Porque aí você tem um capim, né? E aí o estilosantes no meio ele faz aquela parte de fixação biológica de nitrogênio, é muito bom. Só que se você tiver uma infestação severa de fedegoso, de erva quente, você tem que entrar com doses muito altas de herbicida. O estilosantes, ele consegue suportar uma dose de 2,4-D, ele até consegue, tá? Ele é bem resistente. Só que se você tiver uma infestação muito alta, aí você vai ter que entrar com produtos mais fortes e você vai acabar matando esses estilosantes. Então, todo esse planejamento, ele deve tomar cuidado quando for fazer, que a área esteja limpa, ou daqui a pouco ele planta o capim, né, o folha estreita, aí deixa o capim nascer, crescer, vai infestar, porque o fedegoso, elas vêm muito rápido, elas vêm junto, né? Você faz a aplicação de um produto para matar isso, aí você planta o capim folha larga, no caso estilosantes Campo Grande, né? E aí você consegue fazer esse manejo aí, fica com as duas culturas instaladas e de forma limpa, né? Porque aí depois, no caso do ano que vem se reinfestar, o fedegoso estiver no meio do capim estilosantes, ele está novinho e você com dose baixa mata e não mata o estilosante Campo Grande. Então é bem dinâmico isso, mas dá para fazer, sem problema algum. Agora tem que ter planejamento, né? Se a gente fizer de qualquer forma... Faz depois... de qualquer jeito. Depois, quando vem o problema, se torna cada vez mais difícil e cada vez mais oneroso a solução, o combate dessa infestação. Exatamente. Aí fica mais complicado e mais caro, né? Bom, falar em questão de custo, a gente sempre reforça a importância de se utilizar uma semente de pastagem de alto valor cultural, de alto grau de pureza.
SGM Sementes com 99% de pureza, 90% de valor cultural. As condições, a comercialização, os valores, tudo você tem aqui através do Balcão do Boi. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos conversando com o Diego e você pode nos enviar, deve nos enviar as suas dúvidas, as suas perguntas e também imagem aí das suas pastagens, caso você queira participar aqui conosco. Nosso WhatsApp, 11 94322 0886. Já voltamos. Muito bem, de volta com o Balcão do Boi desta terça-feira, falando sobre pastagem, falando sobre infestação de ervas daninhas, soluções, dicas, e eu quero reforçar o convite a você. Venha, participe conosco, envie as perguntas, as suas dúvidas, quero nos enviar foto da sua pastagem. E às vezes também informar, olha, estou satisfeito, fiz essas recomendações, fiz esse tipo de tratamento ou esse tipo de tratamento, deu solução. Também, isso é bacana, né? Vamos utilizar aí as suas experiências corretas, né? Para apresentarmos também aos nossos telespectadores. Talvez a sua solução aí, o que você aplicou, o que você fez na sua propriedade, também possa servir aí para outros produtores e telespectadores aqui do Balcão do Boi. Então, envie através do nosso WhatsApp as suas dúvidas, perguntas, dicas, soluções, enfim, venha participar conosco. 11 94322 0886. E aqui eu sigo batendo papo com o Diego Chikoski, ele que é engenheiro agrônomo da Meta Agro Consultoria, para que a gente possa, então, estar falando. E, claro, não podemos esquecer da comercialização das sementes de pastagens da SGM Sementes. Uma semente com 99% de pureza, 90% de valor cultural, de uma empresa que está entre as 3 maiores exportadoras de sementes para 19 países e também atendendo ao mercado nacional, através do 11 2885 1020, a equipe comercial da SGM Sementes estão aptos, prontos para lhe atender, ok? Bom, Diego, que maravilha, nós já estamos tendo interação, o telespectador tirou, até o Márcio nos enviou uma outra mensagem agradecendo a dica e nós é que te agradecemos, viu, Márcio? Aí o pessoal de Pelotas pela participação, continue conosco, é um privilégio e é uma satisfação imensa termos a sua audiência e a sua contribuição para o conteúdo do Balcão do Boi e, claro, a participação da SGM Sementes. Bom, nós falando sobre essa questão da erva daninha, do combate. Agora, também a importância da utilização de uma boa semente na recuperação de áreas degradadas. Então, por exemplo, erosão é um grande problema. Sim. E também eu observo que até na erosão vem a erva daninha. Se prolifera, vem o vento, pronto, infestou o resto. Já não basta a erosão. E ainda o raio da erva daninha vem, prolifera e aí acaba com o resto do pasto. O que a gente nota, nossas áreas de pastagem hoje, tem muita área aberta há muitos anos, né? Exato. Áreas extensas, muito grandes, foi aberto indo naquela forma de passava esteira, queimava, jogava o capim e foi feito dessa forma muitos e muitos hectares, pelo menos na região onde eu estou, a região do Xinguzão ali, né? Aquela região tem muito boi ainda, abriu muito dessa forma. E a terra tinha uma fertilidade natural, ela possuía uma fertilidade natural, o pasto vinha, o cara queimava aquilo por 20, 30 anos, o capim ainda vem bem. Aí ele ainda diz o seguinte, joguei a semente na cinza. Na cinza, é uma plantei na cinza. Exatamente. E isso vai degradando, vai chegando no ponto de degradação que começa a ter erosão, né? A água é morro abaixo, não tem jeito, né? Ela vai descer. Então, quando o seu capim começa a enfraquecer, né? Você passa a ter menos massa, menos raiz, menos palha, a gota da chuva vai bater diretamente no solo, vai impactar, vai espirrar, vai fazer todo aquele processo e vai começar a correr água. Aí, Devanir, correu água, onde começou a correr uma valetinha dessa largura, vira uma vossoroca dentro de pouco tempo. Então, assim, é um processo
muito degradador, né? A gente perde muito, toda a parte boa do seu solo vai embora nesse processo, a gente perde tudo. É aquela camada de matéria orgânica, aquele mínimo que tinha de nutriente, ele vai embora, você perde pasto, dá lugar à planta daninha, e aí para fechar isso é muito difícil. Então, às vezes, o que é um manejo a ser feito? Primeiramente, uma curva de nível bem feita, né? Por mais que uma pastagem, a gente sabe que a pastagem foi aberta, muitas vezes ainda tem toco, tem... Mas assim, marca a curva de nível e faça algumas curvas de nível para segurar essa água, não deixar isso ir embora. Porque tudo que você jogar ali, né, calcário, um gesso, um cheirinho de adubo, vai embora, porque está sendo lavado, né? E aí a gente acaba sofrendo com assoreação de represa, né? Porque até o gado bebe nessa represa, né? A gente, né, sabe que ainda é muita propriedade e acaba perdendo até uma nascente, alguma coisa ali, por causa dessa água que corre com terra e vai tampando tudo, né? Então tá aí, também as dicas importantes aqui do Diego, contribuindo com a sua pastagem, com a sua formação. Então, vamos falar um pouquinho da comercialização, dos preços das sementes da SGM Sementes. Então, a Marandu, aliás, uma belíssima sugestão, né, Diego? Olha, Marandu aí, ao R$ 13,99 o quilo, uma semente com 99% de pureza e 90% de valor cultural. A R$ 13,90, isso aqui tem para se utilizar e obter um bom resultado. Eu gosto sempre de fazer o que é o grande esteio do balcão do boi. É você ter a propriedade, se preocupa com a sua forma, se preocupa com a qualidade da sua pastagem, uma boa cerca, uma boa guarda, um bom respeito ao meio ambiente, um bom controle sanitário para o seu rebanho, uma aplicação de genética para o seu rebanho e aí termina com uma carcaça diferenciada. Eu gosto muito de me referir ao protocolo 1953, que é a produção de carne gourmet. Então, precisa ter esses cuidados, né? Esses cuidados, é uma máquina realmente que passa efetivamente, quer produzir bem, quer ter lucratividade, pense lá no início, né? Uma boa forma, utilizar uma semente com 99% de valor cultural a R$ 13,99 e não vai se utilizar 20 quilos por hectare, não. Vai utilizar 5, 6 quilos de semente pura. É o suficiente, porque é uma semente pura, né? Você está comprando, bom, você fala 99% de pureza, né? Então é 100% semente. Então você vai utilizar bem menos, né? Aqui não vai torrão. Não vai nada, né? Não vai torrão, não vai semente de capim, que a gente fala de planta daninha, né? Capim é modo de falar, né? Exato. Mas a semente de planta daninha invasora não vai, né? Então isso é uma segurança. É igual você falou, toda a fazenda hoje é uma corrente, se a gente for imaginar, né? Cada elo é o elo da genética, o elo da semente, é o elo do adubo, é o elo do controle sanitário. Se um deles falhar, falha todo o resto, né? Então o elo da semente... Rebentou um elo, pronto, estragou a corrente. Acabou a corrente, não serve mais para nada, né? Ela não puxa ninguém, né? Então a semente, ela é um fator primordial nisso. A gente plantar uma semente de qualidade que vai te formar um capim bom, né? Limpo, livre de qualquer planta daninha, de qualquer doença que possa vir e vá prejudicar todo o teu processo aí até o final, né? Porque você plantou errado, vai ser errado o resto do tempo, né? Não tem como melhorar isso, né? E aí o que a gente... E você disse muito bem, né? Quebrou-se uma corrente, quebrou o elo de uma corrente, quebrou tudo. Porque aí o cara fala o seguinte, eu vou produzir um gado de cruzamento industrial. Nós temos que entender que o gado de cruzamento industrial, ele tem uma heterose superior e uma exigência também. Exatamente. Porque é o tal negócio, ninguém engorda porque não come, ele engorda porque ele come. Então, assim, como é que você quer exigir que o animal vá terminar bem, vai engordar, vai ganhar peso, se não tem pasto? E não tem pasto porque ou ele não formou bem ou ele permitiu que a erva daninha tomasse conta da sua área. Exatamente, né? A gente sabe que esses cruzamentos industriais estão entregando um resultado excepcional para o produtor, né? Engorda rápido, pesa muito, né? É uma vantagem muito grande, só que é igual você falou, ele é um gado que precisa comer bem, né? Ele precisa ter um capim de qualidade. Muitos clientes estão até complementando isso, né? Dar um pouco de ração para bombar mesmo, para vir rápido, Exatamente, né? Para chegar rápido. Só que aí que tá, se a gente tiver a pastagem mal formada, lá com
E esse boi também, que ele não pode andar muito, ele é diferente do Nelore, que pode andar mais, né? Ele não suporta tantas intempéries igual o Nelore suporta, né? O Nelore puro. Então, assim, a gente sabe que ele é rentável, mas ele precisa ser tratado muito bem. Ele não pode perder tempo, pode baixar a cabeça e dar de olho com uma moita de fedegoso. Ele tem que pegar uma moita de braquiária para comer. Exatamente, né? mesmo, Então, porque ele é seletivo também, ninguém vai comer, né? Não. Vai deixar de comer o capim, vai para comer erva daninha, não vai. Ele não pode perder tempo algum, né? Ele tem que passar o tempo todo comendo. Então, ele não pode rodar a pastagem procurando o capim de qualidade. Onde ele baixar, ele tem que achar capim de qualidade. E capim de qualidade é limpinho, né? Bom, Charaés a R$ 13,99 é uma outra indicação, a grosso modo, uma indicação para o Charaés. Eu gosto dessa imagem aí, porque na minha concepção, o boi não pode tomar vento no peito, muito menos na canela. É verdade. Não pode, boi não pode tomar vento na canela, gente. Agora ele passa o rapado aí, isso é coisa do passado. O boi tem que estar com um capim aí alto, tanto que na hora de trocar é quando tiver com 20 centímetros aí, né? Exatamente. Um palmo na minha mão que é pequeno, um palmo e mais um pedacinho, né? Exatamente. Porque daí o que acontece? Porque quando o gado ele come a parte superior do capim, ele vai perder parte de raiz, né? Porque tá ligado, ele apodrece, morrem raízes. Quando ele emite folha nova, emitem raízes novas. E para ele emitir raiz nova, precisa que tenha fotossíntese ocorrendo em cima. Se eu rapar, né, tinha um professor meu que brincava que vira pastobol, né? Porque é tão rapado que dá para jogar futebol, né? Pastobol é bom. Aí o que acontece? Se ficar tão rapado assim, o capim tem dificuldade para rebrotar, porque ele não tem folha para emitir raiz nova. E aí começa o grande processo de degradação de pastagem. O raiz não emite, não absorve nutriente, não absorve água, e aí vira um ciclo vicioso. Ela rebrota mal, gado de novo em cima. Aí é só ladeira abaixo, né? Então, por isso que é muito importante os 20 centímetros aí, né? Soltar quando está com 40, 50, tirar quando está com 20, porque daí de 20 a 40 você tem só folha, não tem talo, que é folha que engorda o boi, né? Que tem proteína. E limitar nos 20 centímetros, daí começa aquela rebrota e você tem um capim sempre rápido para rebrotar. Se eu rapar demais, ele demora muito a rebrotar, né? Qual que é a indicação? Que tipo de pastagem que nós deveríamos indicar? Qual que é a indicação para o Charaés? Olha, o Charaés é um capim que produz bastante massa. Ele é um capim que ele e o marandu são semelhantes, né? Eles são capins que, se eu não me falha, até o Charaés ele é um pouco mais antigo que o marandu na escala de lançamento de materiais, mas ele é um capim que ele é muito dinâmico, vamos dizer assim. Se você adubar ele te dá a resposta, ele dá a resposta, e ele também vai em áreas um pouco mais fracas. O produtor formou uma área, não conseguiu adubar, foi só o calcário, ele também responde, tá? Só que, óbvio, se você adubar ele bem, né, ele sai muito rápido. Vai perfilhar melhor e mais rápido. Exatamente. Ele não tem uma capacidade de rebrota igual um pânico, por exemplo, uma mombaça. Só que aí é um capim que na seca ele mantém rebrotando. Diferente do mombaça que para, né? Na seca não tem nada. Ou muito pouco, né? Okay. De falar que não tem nada é errado, mas... É difícil. Ou tem muito pouco. Já o Charaés, o marandu, é um capim que ele tem aquela capacidade, reduz muito, mas rebrota. Ainda vem sendo uma terra de qualidade. Se for aquela terra totalmente degradada, não tem milagre, né? Não vai rebrotar mesmo, né? Mas quando tem ainda, a gente nota, é um capim que tem uma condição de rebrote bom para seca, em relação a outros, né? E suporta áreas não tão férteis, né? Áreas um pouco mais fracas com investimento menor. Tá. A semente de pastagem também essa análise passa por questões de pH, como é a mais direcionado para a agricultura? Sim, de certa forma sim, porque o que acontece? Se recomenda saturação por bases de no mínimo 50% para pastagem, né? Então, para mim conseguir uma saturação por base de 50, eu tenho que ter um pH pelo menos aí de 5,5, depende do solo, né? Mas em torno de 5,3, 5,4, né? E quando a gente pega um solo aí que há 20 anos não vê calcário, esse pH está em 4,2, 4,3, então você coloca uma quantidade de calcário 3, 4, 5, depende da recomendação, isso vai ser relativo para cada área, mas ele precisa estar com pH adequado sim, porque o pH é acidez, né? Quanto mais baixo o pH, mais hidrogênio tem, mais ácido é meu solo, e isso impede que a raiz se desenvolva, né? Tá certo. Agora, quando você faz esse trabalho de rotacionado,
você tira o gado respeitando essa altura do capim, essa capacidade de rebrota que ele ainda possui. Recomendado, se você fizer aí uma outra adubação, ou entrar com nitrogênio, no caso da ureia, ou mesmo, quando é que se deve fazer esse tipo de trabalho, visando ter um solo, tudo que você disse aqui, um solo coberto, com um pasto com bastante vigor, capacidade de rebrota. Como é que seria esse manejo para que a gente tenha aí um longo período nesse pasto sem precisar revirar essa terra e replantar as sementes? Olha, o capim, se ele é bem manejado, né, se respeita essa questão da rotação, de tirar quando está com 20 centímetros, não deixar crescer demais, rodar certinho, o pasto não tem problema algum. Eu conheço pastagem que está formada há 8, 10 anos já, adubada dessa forma que está perfeita, né? Se fazem as adubações, porque aí depois que você formou bem, você pode fazer o calcário superficial, o gesso superficial, o super simples, a adubação fosfatada pode ser feita de forma superficial. E quando é no esquema de retacionado, que o seu gado, geralmente cada 20, 30 dias ele volta no mesmo pasto, mais fácil 30 dias, né? A fase ideal é assim, ó, o gado saiu, né, quando ele saiu da pastagem, né, que deixou com os 20 centímetros, acabou de comer, aí você entra com a adubação às vezes de potássio necessária também, depende, às vezes a área arenosa, o potássio lixivia demais, ele desce demais, né, e a ureia junto, né. Existem formulados, 20-0-20, por exemplo, que tem potássio e tem nitrogênio, mas o ideal é fazer na saída do gado. Por quê? Porque tanto o nitrogênio quanto o potássio, rapidamente ele é disponibilizado para o solo. Então, a hora que começar a emitir as raízes novas, lembra que eu comentei lá que a questão da raiz se desenvolve quando solta folha nova? Aquelas raízes novas já vão absorver esse nitrogênio que está ali no solo. Então, a pastagem cresce muito rápido, desenvolve muito rápido, e daí dali aqui 20, 30 dias, quando o gado voltou, ela está plena, está formada, com folha, cresceu rápido, teve nitrogênio, cresceu bem nutrida, tem teor de proteína bom, né? Então, o ideal seria fazer isso. Então a gente sabe que, na verdade, assim, você vai ter que usar essa adubação quase que diariamente. Você rodou um pasto, tem que aplicar, rodou um pasto, tem que aplicar. Né? Isso em sistemas de alta... Rotacionado. Agora, por exemplo, uma grande área. Tá? O cliente, o telespectador, o pecuarista tem lá um pasto, por exemplo, de 50, 60 hectares. Tá? Uhum. Ele tirou esse gado. Se ele simplesmente tirar esse gado, levar para um outro pasto, se ele não fizer nada, simplesmente deixar o pasto descansando, já é um progresso? Com certeza. Né? A gente nota em propriedades, quanto mais você consegue ir piqueteando a fazenda, mais você aumenta a lotação do gado. Né? Por quê? Porque o gado, o pisoteio também afeta muito a pastagem. Imagina um boi de 400, 500 quilos, onde ele pisa, aquele pezinho dele ali, onde ele pisa em cima da moita, ele acaba machucando, né? Estragando aquela moita. Então, quando você tira e dá aquele descanso para a pastagem ficar totalmente isolada, né, vai fazer com que venha uma brotação melhor. Então, só o fato de tirar é muito bom já. E nesse momento, se ele, por exemplo, se ele tiver ele faz uma revisão no seu pasto, ele encontrou lá alguns pés de erva daninha, vem com a bomba costal e mata aquela erva. Quer dizer, aí com o descanso do pasto, fortaleceu a pastagem, abafou a erva daninha, que já vai estar baqueada com o herbicida que foi aplicado. Exatamente, é o momento ideal, porque assim, ó, se você tiver, o gado vai estar comendo, ele é seletivo, ele não come a planta daninha, a não ser que está passando fome, né? Mas não vai ser o caso. Então, aí também desponta, né? O gado comeu toda a pastagem, ficou com 20 centímetros, se você tiver um pé de planta daninha um pouco maior, ele destaca. Então é a hora de você ir... Chegar e... Isso, é o processo de catação, né? Você, às vezes, com uma bomba costal, você faz os 50 hectares, porque é só uma moita aqui, uma ali, perto de um cupim, ou perto de uma árvore, ou perto do saleiro, né? Naquele local ali você vai e faz essa aplicação, fica barato também, porque vai pouco produto, né? E aí você mata isso aí, já vai... esses produtos, eles têm uma efetividade muito boa, em coisa de semana, né, a planta está morta, então aquele capim sobe, abafa tudo e acaba com o problema. Né? Aí a grande oportunidade. Piatã, R$ 13,99, entra nessa indicação do Marandu, Charaés, Piatã? Não. São três. Sim.
Entra nessa, nessa resistência aí. As brisantas, elas são todas nessa linha aí. A Piatã é uma das mais novas aí. A Piatã, ela tem um grande apelo, porque ela é uma braquiária que ela não dá aquela toceira tão ereta para cima, né? Não é tão ereta. Então, ela é uma pastagem mais esparramada, pastagem que permite até... Ela está sendo muito utilizada em processos onde faz a rotação de lavoura com o pasto, porque você pode plantar muito bem uma soja, um milho em cima dela, sem problema operacional. A marandu e a charaés dá aquela moita maior. Então, quando você vai entrar com uma plantadeira, um equipamento, é mais difícil, né? E a Piatã não, ela fica mais rasteira, é um aspecto mais rasteiro. Então, quando você coloca o gado para pastejar ali, ela se mantém mais alastrada para o chão e consegue facilitar esse operacional depois, se você for fazer uma lavoura, alguma coisa assim. Mas é um capim bem plástico também nessa questão. Num solo mais fraco ele vai, entrega, e se você adubar, tem cliente meu que tem rotacionado com Piatã. E vai muito bem. A pergunta que fica, o Diego, que a gente ouve falar muito da rosiziense para esse sistema, mas também ele pode, num solo de menor exigência, usar o Piatã nesse sistema, como se usa a rosiziense, ou não tem nada a ver? Olha, a rosiziense é um capim muito bom, só que ele tem um problema inerente a ele mesmo, né? A rosiziense. Ele não suporta tanto pisoteio como a Piatã suporta. Então, a rosiziense ela seria para pastagem temporária. Você usar só na seca, né? Colhe a soja, planta e usa ela durante o período da seca, depois volta a ser lavoura. Esse Piatã que eu estou comentando é assim, digamos, ele planta um ano soja, uma estação chuvosa soja, aí ele forma na safrinha Piatã. Essa Piatã ela vai ficar como pastagem por 1 ou 2 anos. Perfeito. Ela vira pastagem, que ela suporta o pisoteio. Dali 2 anos ela volta a ser lavoura de soja de novo, né? Então você faz essa rotação. Esse manejo está sendo muito bom em áreas arenosas. Quem tem área muito arenosa, que é difícil até de plantar soja, quando você planta um capim, a Piatã no caso, né? Ela faz essa regeneração do solo, vamos dizer assim, né? Ela enraiza, ela forma palha. O grande problema da areia é manter a umidade, né? Perfeito. Nada impede de produzir na lavoura que seja arenosa. O problema é manter a umidade, ela não tem. Então, você coloca um capim que tem essa capacidade de reter umidade no solo, você vai conseguir fazer essa manutenção maior para essas áreas que são arenosas e conseguir colher uma soja aí de qualidade, né? Que maravilha. Bom, Diego, infelizmente está encerrando o nosso horário. Eu quero aqui agradecer imensamente a sua participação. Vejo que pela participação do telespectador, esse é o ideal. O ideal é que o telespectador entenda o porquê de utilizar uma semente com alto grau de pureza, mas que ele também possa receber informações técnicas e participar dessa engrenagem, né, desse trabalho, que é a grande visão do Balcão do Boi. É fazer com que você tenha uma boa formação, que você tenha aqui através do balcão uma boa escolha, uma boa indicação técnica de sementes de pastagem para formar o seu pasto. Que você tenha aí a qualidade de sustentação e receba informações de genética para a melhoria do seu rebanho e que você, ao final de todo esse processo, consiga entregar o seu produto final, que é o seu boi, a sua proteína vermelha para a indústria e receber valores agregados. Então, todo esse conjunto de ações visa que você obtenha lucratividade, ok? Agradeço, Diego, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, uma boa viagem de retorno e até a próxima oportunidade. Com certeza, agradeço também o convite, deixo já um abraço a todos que nos assistiram aí. E se tiver alguma dúvida, às vezes, né, que surja depois, passa para a produção do canal, que a gente vai responder por e-mail, aí a gente caminha a resposta para vocês, tá bom? Obrigado. Tá certo. E agora nós vamos à nossa agenda de eventos. Ora bem, nós teremos hoje, a partir das 21 horas, o leilão liquidação de plantel Nelore Reju, uma realização da Programa Leilões, hoje a partir das 21 horas. Nós teremos amanhã, nesta quarta-feira, a partir das 8 horas e 30 minutos, logo após o Bom Dia Senar MT, o Balcão do Boi,
com a oferta do Senepol 3G. Senepol 3G amanhã com a presença do Neto Garcia aqui no Balcão do Boi. A partir das 21 horas desta quarta-feira, acontece o primeiro leilão Aras, Araxá e Convidados, uma realização da Programa Leilões com equinos da raça manga larga. Nós teremos no dia 14/6, a partir das 21 horas, o leilão Matrizes Avaliadoras Santo Ângelo, ok? Então, a realização da programa também com a oferta importante aí da Santo Ângelo, ok? Bom, hoje, dia dos namorados, dia 12 de junho, né? Parabenizar aí todos os namorados e namoradas do Brasil. Fica aqui um abraço carinhoso da equipe do Balcão do Boi desta terça-feira, ok? Tenham todos um bom dia, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Obrigado, Brasil!